Ex-presidiários do Reddit, quais crimes foram respeitados na prisão, quais foram odiados, por quê? Advogado aqui com vários amigos carcerários no Nordeste do Zewa. Crimes violentos farão com que você seja respeitado, já que as pessoas o deixarão em paz. Crimes de cara inteligente, se você dirigiu um bom golpe ou foi um grande jogador de drogas, também são respeitados, pois as pessoas podem querer ser seu amigo. Se você está envolvido em crimes de menor porte por drogas ou furto diverso, porte de arma, simples agressão, você não é ninguém. Os rufiões são separados aqui porque são absolutamente alvos, e os estupradores também costumam ser alvos. Como outro comentarista mencionou, se você tem crimes contra mulheres e crianças, vai se divertir muito. Eu nunca estive pessoalmente na prisão, mas falo em nome de meus pais que estiveram dentro e fora. Embora nenhum crime fosse necessariamente respeitado por todos, crimes como roubar ou fazer dinheiro falso foram vistos por outros presidiários como mais impressionantes e essas pessoas teriam mais facilidade em se relacionar com outras. Pedófilos, estupradores, espectadores de pornografia infantil, etc. Essas pessoas eram desprezadas. Tanto é verdade que eles têm sua própria seção da prisão dedicada a eles. Se um pedófilo fosse colocado na população em geral com o resto dos presidiários, ele provavelmente teria uma faca puxada para ele ou coisa pior. Embora todos os presos cometam crimes, a maioria ainda é capaz de desprezar os tipos desprezíveis de seres humanos que atacam as crianças. Um amigo meu escapou com 3 roubos, mas o que o prendeu foi uma agressão a um policial e ele disse que a prisão era fácil. Ele também apontou que a maioria dos presidiários faria pesquisas nas bibliotecas da prisão se não acreditassem em você ou não quisessem confirmar sua sentença, e se você mentisse sobre o que estava fazendo, você estava ferrado ou morto, foram suas palavras. Não na prisão, mas quando eu estava na prisão por cultivar maconha, todos queriam roubar meu conhecimento. Os crimes sexuais são os mais baixos dos mais baixos. Prioridade dada a quem os comete contra crianças. Para criminosos sexuais, é o PC ou ter que amar com medo constante da violência. Crimes respeitados não estão centrados em uma coisa. Isso depende da pessoa. Não é como o contrário, onde todos odeiam criminosos sexuais. Até mesmo os COS às vezes avisam os caras que eles devem verificar a papelada de alguém. Não um ex-condenado, mas relacionado a vários. Aqui está uma lista de pessoas que geralmente são mortas à vista. Delatores, estupradores, muitas vezes pedófilos e assassinos de mulheres e crianças. Provavelmente estou faltando alguns. Aqui está uma lista de criminosos que não são necessariamente respeitados, mas preferidos pelos presos. Assassinato de membros de gangues rivais, traficantes de drogas e pessoas sob acusação de porte de drogas. A forma como eles encontram suas cobranças é que você é colocado com uma papelada e esta papelada tem uma lista do que você está metido. A gangue da sua respectiva raça fará com que as pessoas peçam para ver seus papéis e depois você será julgado por eles. Algumas prisões podem ser diferentes de país para país. Molestadores de crianças e abuso de mulheres são o número 1 mais odiado, geralmente verificam o PC. O mesmo acontece com os hitters, porque eles sempre têm um alvo nas costas. Não há crimes reais respeitados na prisão, todos iguais até que alguém decida verificar você. Chomos, assassinos de crianças estão em primeiro lugar na lista de todos. Os guardas. Os caras. Cada pessoa. Os guardas reagem mais lentamente ao incidente quando sabem. Além de elogios específicos relacionados a gangues, como Surenos respeitando seus companheiros pelas mortes de Norteno, o único crime respeitado é quando alguém lida com o número 1. Mesmo assim, eu não consideraria isso realmente respeitado. Você ainda pode entrar na merda. O único respeito real que você recebe são os crimes que você comete enquanto está lá. Uma vez na prisão, fui atacado por uma gangue de nazistas da gramática e acredite ou não, saber a diferença entre onde e estávamos literalmente salvou minha vida. Perguntei a um amigo que já foi preso, pois não tenho experiência. Além de molestadores de crianças que são universalmente desprezados, você não é respeitado por seu crime, você é respeitado por sua conduta. Se você ficar fora do drama e respeitar os outros, receberá o mesmo em troca.
Esteja preparado para defender sua posição. A pior coisa da prisão eram os dementadores. Eles estavam voando por todo o lugar e eram assustadores, e então eles desceram e sugaram a alma de seu corpo, e isso Reut. Trabalhei na prisão, pela minha experiência de estar perto de criminosos e supostos criminosos. Os crimes óbvios eram severamente odiados, como estupro, agressão sexual, pornografia infantil, espancamento de mulheres ou crianças. Pessoas em casos como esse foram colocadas em um compartimento separado. Nenhum crime era realmente respeitado, mas um cara que eu conhecia por atirar em sua esposa traidora e o cara com quem ela estava traindo eram respeitados por isso. Mas acredito que foi apenas por causa da maneira como ele realmente o possuía e costumava brincar sobre isso. Por alguma razão, eles realmente gostavam desse cara e, para ser honesto, até eu achava difícil odiá-lo por isso. O cara era o cara mais legal que eu já conheci. Os únicos criminosos odiados são molestadores de crianças, assassinos, abusadores de crianças, estupradores, criminosos sexuais, delatores. Realmente depende do estado e da instituição. Como em meu estado, abusadores de idosos, abusadores de deficientes, retardados mentais, qualquer pessoa considerada vulnerável e indefesa também é uma grande proibição. ITT. Não sou um ex-presidiário. Cumpri pena no condado e no estado. Crimes sexuais são os piores crimes que você pode ter. Se você comete um crime sexual, basicamente tem luz verde sobre você. Mesmo sob custódia protetora, criminosos sexuais e delatores são esfaqueados e espancados. Além disso, quaisquer crimes envolvendo crianças são os piores. Acusações de periculosidade infantil resultarão em sua morte, obviamente, crimes sexuais que envolvem uma criança. A violência contra uma criança também lhe dará luz verde no quintal. Os crimes que mais demandam ressecção entre os presidiários são assalto a banco, homicídio, extorsão. Muitos traficantes que foram pegos com peso também são respeitados. Eu tenho um amigo que constantemente vai para a cadeia por coisas realmente básicas como grafite, mas ele sempre parece se divertir muito. Ele apenas rabisca com tudo o que pode encontrar e quando as pessoas ficam curiosas, ele desenha tudo o que os oficiais e companheiros de cela lhe pedem também. Muitas pessoas querendo autorretratos. Mas ele sempre parece fazer amigos. Honestamente, estou muito feliz em saber que esses pedos foram tão visados. Pedos merece morrer. Dolorosamente. Não sou ex-presidiário nem funcionário da prisão, mas vou acompanhar de perto. Existem crimes que eu estaria disposto a levar para a prisão apenas por vingança, se cometido contra meus filhos. Espero que os contras sintam o mesmo pela minha paz de espírito. Se seu filho estuprar, você está ferrado. Metade dos homens lá tem filhos em casa. Aqui, terrorismo. O cara que andava pela cidade e esfaqueava poucos e um de seus companheiros muçulmanos, infelizmente, não foi espancado até a morte na prisão. Ele então foi transferido para algum outro lugar onde ele não tem permissão para ver outros presos. Na minha opinião, uma pessoa assim deveria ser colocada junto com os outros e deixar os prisioneiros se redimirem um pouco dos crimes que cometeram. Praticamente o que todo mundo aqui disse. Não foda crianças ou estupre pessoas e você ficará bem. WTF é a sua grafia. Como se espalha a história do crime? Com Google? Nós estamos. Simplesmente não era onde você queria estar, então não esteja lá. Na Austrália, em geral, os assassinos eram respeitados, embora o crime em si pudesse não ser respeitado. Os crimes de drogas estavam bem no meio do caminho, o crime em si era respeitado, mesmo que o criminoso não fosse. Se você fosse um tocador de crianças, você iria para a prisão de proteção, porque se você estivesse no mainstream, as pessoas pulariam em sua cabeça. O termo australiano para delator era chamado de cachorro, que fazia as pessoas pularem na sua cabeça com a mesma rapidez com que toca uma criança, o que rendeu às prisões de proteção o termo boneyard, onde estão todos os cachorros. E DK se alguém assistir, além do medo direto, mas os presos absolutamente odeiam as crianças que vieram por bater em suas mães e outras coisas. Pessoas que sabiam a diferença entre eram e onde eram respeitadas.
Outros foram fodidos na bunda. Nós estamos usando, onde, em vez de, eram. Essa merda vai te ferrar na prisão com certeza. Brit aqui, pela minha experiência, um monte de fraude, etc. É bom desde que as vítimas sejam grandes corporações, ou o governo, uma espécie de crime respeitável. Drogas, brigas, furtos em lojas, etc. São os principais e perfeitamente aceitáveis, obviamente crimes sexuais e pedófilos estão no degrau mais baixo. Roubo e assalto, etc. Não são respeitados, ou não estavam onde eu estava. Qualquer coisa que invadisse a casa pessoal de alguém ou algo semelhante era considerado um comportamento muito ruim, especialmente se sua vítima fosse uma velhinha. O assassinato depende inteiramente do motivo. A senhora que matou seu ex-abusivo praticamente comandou a ala. A senhora que assassinou seu primo porque queimaram as salsichas em um churrasco, não tanto respeito, mas medo. As 2 mulheres em minha ala que tinham mais respeito foram uma que estava por agredir um policial, sua história sugeria legítima defesa, e uma mulher que, junto com 3 de suas amigas, espancou o parceiro abusivo de sua filha. Fato engraçado. O termo canadense para chomo é goofy. Foram respeitados. Eram odiados. Eram. Você é bem-vindo. Onde o quê? Meu melhor amigo foi preso aos 18 anos porque ele e um amigo tentaram passar a noite na IKEA. Eventualmente, eles foram pegos por algumas pessoas que faziam trabalhos de construção e a polícia apareceu. E cerquilha X200B. Percebendo que esses 2 caras eram apenas adolescentes brincando, eles os trataram como se fossem criminosos de uma forma divertida. Eles os apelidaram de criminosos mais procurados por nossos países, levaram-nos para a delegacia em 2 carros separados e mandaram alguns policiais motociclistas guiá-los e segui-los. Uma vez na prisão, eles continuaram com essas travessuras e foram tratados excepcionalmente bem. Eles tiveram que pernoitar e pela manhã foram autorizados a entrar no pátio, mas foram aconselhados a não fazê-lo. Meu amigo pensou, foda-se, estou nisso para toda a experiência, e foi para o pátio. Os outros presos descobriram rapidamente em que ele estava se metendo e também o trataram da mesma forma que os policiais, tudo de bom humor. E cerquilha X200B. Então eu acho que se você quer respeito, tente dormir no IKEA.